era o momento da rediscussão do país. Todos nós estávamos lá com esse objetivo. Era um momento histórico em termos institucionais, porque o país estava saindo do regime militar e ingressando no momento de consolidação democrática. E o grande estuário da consolidação democrática, quer dizer, a grande roupagem dessa consolidação, era exatamente uma nova Constituição dada ao país. A Constituinte marcou o processo legal de regressão da ditadura no Brasil. Na verdade, a ditadura ela não se extinguiu por nenhum ato de força. Ela regrediu por um ato da maioria da sociedade, um ato democrático da maioria da sociedade, e se contrapôs ao esgotamento do regime militar, tanto o esgotamento econômico como o esgotamento político, o esgotamento social. Não havia mais força que o regime militar continuasse. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. 30 anos depois, você acha que esse texto legal ele foi colocado em prática e realmente trouxe benefícios para a população? Lógico, grandiosos. Eu tenho muita honra de falar que iniciei com os meus projetos a redação do próprio artigo 134 da atual Constituição Federal, que institui a Defensoria Pública no Brasil. Instituiu. A Constituinte enfrentou de forma apaixonada os problemas, tentou proteger toda a sociedade na lei, ultrapassou a própria competência constitucional para proteger direitos, continua até hoje, né? Então nós temos uma ideia exagerada de que se não tiver na lei, não existe o direito, né? Na verdade, os direitos também são resultado de costumes, mas como viemos de um período muito repressivo, nós ficamos desconfiados que se não colocássemos na Constituição, não valeria. Nós criamos, na verdade, uma cidadania ultra-regulada. Não é o que nós queríamos. Eu diria que a Constituição está traída. O espírito da Constituição foi traído. Era uma Constituição libertária e hoje ela é uma Constituição de cidadania encarcerada. A mobilização de 88 ela é sem precedentes na história. Ela é verdadeiramente a primeira Constituição para valer na nossa história, de modo então que o Constituinte, com todos os defeitos e todas as ressalvas que merecem ser feitas, fez uma Constituição que protegia o povo do seu futuro. Sendo o povo autor e destinatário da Constituição, o legislador pensou, o poder constituinte originário naquele momento, eu vou garantir ao povo uma certa estabilidade através de cláusulas pétreas, de alguns direitos que não estarão disponíveis à classe política do futuro. Eu posso afirmar que depois de 30 anos, esses direitos fundamentais, mesmo abalados em algum ponto, eles são que sustentam a Constituição até hoje, porque as tentativas de golpe contra golpe continuaram a existir. A tentativa de domínio por uma classe pequena de pessoas da política e do direito continuaram a tentar a questionar a legitimidade constitucional. E mesmo assim, depois de 2 impeachments, depois de vários escândalos de corrupção, a Constituição chega aos 30 anos. E, portanto, ela é fruto da nossa experiência. Ela é um resultado de uma tradição constitucional que nunca soube ser e que viu, através de uma Constituição extensa, que protegesse muitos direitos e muitas situações, uma chance de dar certo. Eu sou relativamente otimista em relação a essa atual Constituição. Eu acho que essa Constituição, apesar de todos os problemas, desse teor conciliatório, né, de proteger interesses que são contraditórios, eu acho que ela vem conseguindo, né,
trazer algum tipo de contribuição, especialmente para o acesso a direitos no país. Né? Muitas vezes esse acesso ele é deficitário, né? Muito deficitário, eu diria, mas assim, eu não tenho dúvidas de afirmar que a gente chegou a outro patamar em termos de efetivação de direitos em geral. Que sem essa estrutura a gente não teria realmente o mínimo que a gente tem já para essa sociedade de privilégios. E com o passar dos anos, com a vivência de direitos humanos, né, com essas lutas por igualdade, o discurso dos direitos humanos passa a sofrer um processo de desqualificação muito forte, porque justamente para quem já vivencia o direito humano, ele é naturalizado. Né? Então, se você tem liberdade de ir e vir, de fala, direito à moradia garantida, educação e saúde, a impressão que a gente tem é que você não depende de direitos para isso. E aí parece que o discurso de direitos humanos é sempre um discurso para os outros. E quem são esses outros? São os que ficam à margem desse processo de garantia. E, infelizmente, são justamente os setores que não conseguem chegar às esferas institucionais de tomada de decisão, às esferas de poder. Então, nós temos ainda poderes constituídos muito elitizados no Brasil, pouco porosas essas necessidades, né, das populações mais vulneráveis, e de outro lado, que usam em suas plataformas eleitorais esse processo de desqualificação. Apesar de todos os problemas, os ataques pelos quais a Constituição passou nesses 30 anos, eu acho que é importante não desqualificá-la, né? Exatamente porque ela tem permitido aí um acesso a direitos, o que não ocorria anteriormente. Então, é importante atentar para esse processo que desqualifica essa luta, porque, na verdade, esse processo demonstra apenas um medo de perda de privilégio. Privilégio branco, privilégio masculino, privilégio cis, hétero, enfim, são esses receios de que outros setores, né, exercendo os mesmos direitos que você exerce, você tem uma perda, quando, na verdade, aí é transformar privilégio em direito. A Constituição de 1988 avançou significativamente em relação aos modelos constitucionais anteriores ao garantir um sistema de saúde integral e universal. Então, esses dois preceitos do SUS, a integralidade e a universalidade, são conquistas do movimento sanitário que precedeu propriamente, né, a Constituição de 88. O modelo de assistência antes da implantação do SUS, ele era um modelo que ele era baseado praticamente nas questões biológicas, né? Na doença, ela não levava em consideração aspectos, né, da vida do indivíduo, né, as questões sociais, de crenças, questões culturais, as questões de ordem até familiar, até chegar realmente ao contexto biológico. E o que muda a concepção com relação à introdução do SUS, né, que é um movimento que começa em meados da década de 60 com a reforma sanitarista. Era um movimento que ele cresceu dentro da saúde, mas ele tinha um viés também de luta pela democracia, pela abertura, né? Na verdade, o modelo constitucional de 88 em relação ao sistema de saúde é um marco civilizatório, uma vez que ele trata todos os cidadãos da mesma forma, independentemente da capacidade de pagar. O sistema carcerário brasileiro, aí a sua correlação com a Constituição, ele vem sendo desrespeitado desde, acho que, o nascimento da própria Constituição de 1988. Se a gente analisar os textos, os incisos do artigo 5º da Constituição de 88, a gente vai perceber que ela aborda que o preso deveria ter alguns direitos. Dentre esses direitos, o direito à integridade física e à sua integridade moral. Se a gente analisar 30 anos depois a nossa Constituição, a gente vai perceber que essa realidade é uma realidade muito distante dessa letra fria da nossa Constituição. A gente vai perceber que na atual realidade do sistema prisional nós temos cerca de 360 mil vagas para mais 700 mil presos. A gente vai perceber que dentro dos marcadores sociais nós estamos trabalhando com pessoas que têm um baixo grau de escolaridade, que a cada 3 presos, 2
são negros, e a gente vai perceber que em um universo que a gente tem hoje dentro da legislação brasileira de 1.600 tipos penais, a gente acaba prendendo somente alguns tipos penais específicos, no máximo 10, e na sua grande maioria os crimes de tráfico e os crimes contra o patrimônio, que são os bens jurídicos mais protegidos. A nossa realidade concreta, material do sistema prisional é uma realidade que não tem nenhuma correlação com uma Constituição democrática ou com o espírito de democracia que foi solicitado há 30 anos atrás. A Constituição, então, ela traduz hoje o que era a vontade do Constituinte de 88, promete direitos relevantes, direitos sociais, direitos como educação, alimentação e moradia, direitos como liberdade de expressão, política e de associação, de crença religiosa, de ideologia, pluralismo político, consagra como objetivo fundamental a solidariedade entre as pessoas, mas entre o texto e a realidade há uma distância. E essa reconexão precisa acontecer através de uma consciência política que deve ser, obviamente, incentivada principalmente pela classe política, né, mas também deve partir de um alto interesse do povo, que, infelizmente, como eu disse, ele é muito sazonal e muito pontual, fruto mais de circunstâncias específicas do que uma crença na própria Constituição. E a Constituição, para ser aplicada, para ser levada a sério, precisa do povo reivindicando o seu cumprimento. E de 88 para cá, a gente está num país melhor ou num país não tão melhor assim? A Constituição foi feita para trazer um país melhor, que a gente ainda não vê. Mas eu acho que cabe a nós estar levando essa melhoria para frente, entendeu? A gente sendo essa mudança que a gente precisa ser visto. Através de nossa postura, através do nosso conhecimento ser propagado, a gente não reter essas informações, entendeu? E através de, se a gente vê inclusive uma discriminação, se a gente vê um problema, algo que está indo de encontro aos direitos e garantias fundamentais de outro, a gente atuar também, a gente denunciar, a gente ir, a gente defender e a gente levar esse conhecimento para as pessoas que elas também têm esses direitos e também têm essas garantias.